Graças a Deus. Inspiremos luz, inspiremos como uma água luminosa e poderosa que, através dos nossos pulmões, circulasse por todos os nossos órgãos, em todas as nossas veias, em todas as nossas células, cortando, tirando e limpando. E na volta dessa circulação viesse com todas as sujeiras e nós soltássemos. Soltemos completamente o ar dos nossos pulmões. E inspiremos essa luz que o mais alto nos propicia. Que esse exercício de inspirar luz e expirar a nossa sujeira seja uma oração simples, vigorosa e completamente sob o nosso controle, completamente à nossa disposição para todos os momentos, especialmente para os mais difíceis. Inspiremos e expiremos com consciência e profundidade, porque do prana dos orientais, do simples ar, da simples atmosfera, do simples fluido cósmico universal revelado pelos espíritos a Kardec, nós possamos receber a limpeza, o remédio, a vitamina, a lucidez que nós tanto precisamos para esse momento. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão vindo pela segunda, terceira, quarta vez. Meus parabéns por estarmos consolidando uma decisão, por caminharmos juntos com o Mestre. Há uma passagem linda em que Chico Xavier foi convidado a conversar com os trabalhadores de uma casa espírita no interior de Minas. Ele foi até lá e fez um trato com o dirigente de que não seria falado para ninguém da presença dele, Chico. Para aquela época ele já tinha uma certa fama e essa propagação dessa notícia poderia conturbar o objetivo da reunião. Quando o Chico chegou lá, a casa estava completamente lotada, o jardim cheio de gente, os corredores, as janelas, a calçada em frente, a rua em frente, e o dirigente, morto de vergonha, ouviu de Chico a frase que nos preenche nesse momento: estamos todos com muita saudade de Jesus. Que assim seja, porque assim é. Hoje viemos dar sequência ao capítulo 5, um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, e um capítulo extremamente importante para todos nós. Por que é importante nós compreendermos a dor? Porque a dor, quando não é compreendida, não propicia crescimento. É como um pai e uma mãe que dão castigo para os filhos, um professor, um pai, uma mãe, um chefe, que dão castigo para os seus filhos, para os seus alunos, para os seus subordinados, sem lhes explicar por que estão sofrendo esse castigo. Ora, é claro que esse sofrimento se torna insuportável. E além de insuportável, improdutivo. Porque a pessoa se fecha na revolta, se fecha na autocompaixão, e assim fechados, nós não evoluímos, não aprendemos, desperdiçamos a dor, e quem desperdiça uma dor está necessariamente atraindo outra maior, já que Deus nunca desiste de nós. Então a lição voltará.
toda lição não aprendida voltará, e nenhuma lição pode ser aprendida se nós não compreendermos o mecanismo da dor, como a dor opera no projeto pedagógico de Deus. É isso que o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vem nos falar, já em sua... já é o segundo encontro que nós trabalhamos nesse capítulo, pela sua importância e pelo seu tamanho. Nós hoje viemos trabalhar com duas questões, as quais nós já repassamos aos amigos no dia de ontem, como as questões norteadoras para o nosso estudo de hoje. As questões foram as seguintes, as duas, é claro, relativo a esse capítulo, e que nos estimulam, nos norteiam a leitura dos itens que nós estamos, sobre os quais nós estamos debruçados no dia de hoje. Os itens são o item 4 em diante. O item 4 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem como título Causas atuais das aflições, e as perguntas são: como diferenciar provas de expiações? Não seria melhor para o nosso aprendizado que nós lembrássemos dos erros que nós cometemos e que estamos precisando nos curar, precisando superar e aprender? Como aprender sem saber as causas, sem saber o que aconteceu e que gerou esse nosso sofrimento? Muita gente se faz essa pergunta e nós trazemos aqui para facilitar, para nortear, para nos elucidar nessa questão que de alguma forma certamente é nossa também. A amiga Beth postou lá na nossa postagem que colocou as questões, ela trouxe algumas contribuições muito interessantes, alguns vídeos com explicações. Nós recomendamos que vocês depois possam ver esses vídeos, são curtíssimos e que são muito ricos. Um deles com a visão de Emmanuel a respeito do esquecimento das provas, outra com uma explicação muito simples e muito objetiva do que vem a ser da diferença entre provas e expiações. Então, as questões de hoje: como diferenciar provas de expiações, e se não seria melhor para o nosso aprendizado que nós lembrássemos dos equívocos que geraram as nossas dores atuais. Tá certo? Então, no encontro passado, nós fizemos a leitura do primeiro trecho do Evangelho, que dá nome ao capítulo, e que fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Continuando as citações selecionadas por Kardec para esse capítulo 5, vamos falar do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, que diz assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Não sois bem-aventurados vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois infelizes, vós que agora chorais, porque rireis. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, continua em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Muito ricas as explicações de Jesus e muito desafiadoras para nós entendermos também. Então, vamos continuar e dar ainda mais consistência para o que nós falamos anteriormente. É extremamente importante nós conhecermos o mecanismo da dor. A dor que não se conhece torna-se improdutiva e a dor que se conhece torna-se aceitável, torna-se até buscável. Nós aceitamos e buscamos a dor quando entendemos a sua finalidade. Analise conosco. Uma das dores físicas dadas como mais intensas são as dores do parto. Pois não acontece que uma mulher, já tendo tido um primeiro parto, busque uma segunda gravidez? Se é uma dor tão intensa, como assim? Por que ela busca uma segunda gravidez sabendo que terá que passar por dores intensas? Porque ela sabe da finalidade. Da mesma forma que um trabalhador que é escolhido pela sua empresa para fazer um teste que vai promovê-lo dentro da empresa, apesar de ser um teste difícil, ele fica muito feliz. Mesmo que ele tenha que perder várias horas do seu descanso, que ele tenha que ficar angustiado por causa da prova, ele ficará feliz por ter sido escolhido porque ele compreende a finalidade. E no outro extremo, como nós já dissemos, uma criança, um aluno ou um subordinado que sofre uma punição sem que lhe seja explicado o porquê dessa punição, isso lhe será insuportável, improdutivo. Não é verdade? Todos nós sabemos bem disso, todos nós passamos por isso. Então, compreender a dor é extremamente importante. E nesse capítulo, Kardec vem nos ensinar muitos aspectos interessantíssimos das origens e das finalidades da dor, dizendo, num primeiro momento, lá no item 4, das causas atuais das aflições. No segundo parágrafo desse item 4, ele diz assim: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Os exemplos são muitos. Uma pessoa bebe e depois sai a dirigir e sofre um acidente. Deve procurar essa pessoa origem em outras encarnações do seu sofrimento? Uma pessoa fuma a vida inteira e no final da vida tem um AVC, tem um câncer na laringe. Deve procurar em vidas anteriores, questionar o sentido, por que eu estou sofrendo assim? Ora, grande parte dos sofrimentos humanos são gerados por atitudes cometidas nessa mesma vida. E entender esse mecanismo de que o que a gente faz de desarmônico para os outros, para o mundo, para nós mesmos, volta para nós na figura de amarguras, de dificuldades, é fundamental. A frase atribuída a Paulo, sintetizada a partir das cartas de Paulo, é que o plantio é livre. Nós somos livres para plantar o que quisermos. Só que a colheita é obrigatória. E nós poderíamos acrescentar, e nós teremos que nos alimentar dessa colheita, do que plantamos. Dá para a gente viajar e imaginar uma pessoa tendo mato, frutos
inúteis, espinhosos, amargos para comer, e olhando o seu vizinho comendo frutos doces, tendo feijão, mandioca, e se lamentando da vida, dizendo: Deus dá preferência ao meu vizinho, isso não é justo. Por que ele está comendo tão bem e eu tão mal? E se revoltar e querer roubar as coisas do vizinho e invejar. Ora, qualquer pessoa que ouça essa lamentação, que veja essa atitude, questionará esse dono de terras e perguntará: o que você fez na época do plantio? Onde estava você que não plantou como seu vizinho plantou? Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Que enquanto o porquinho mais prevenido demorava-se na construção de uma casa de alvenaria, tijolo por tijolo, os outros fizeram casas de palha, casas de madeira muito fracas, mais rapidamente, e ainda ficavam humilhando, tirando sarro do seu vizinho porquinho que estava lá gastando muito tempo na sua casa de alvenaria. Mas quando veio o lobo mau, que com um sopro fez cair a casa de palha e a casa de madeira, não conseguiu, nem com seu sopro mais forte, fazer cair a casa de alvenaria. E isso é muito próprio para a gente. Nós plantamos o que colhemos. Na fábula da cigarra e da formiga, a mesma coisa. Enquanto no verão a formiga juntava folhas, a cigarra cantava. Quando veio o inverno e não tinha mais folhas abundantes, a cigarra começou a passar fome, bateu na casa da formiga e lhe pediu folhas para se alimentar. Todas essas fábulas são parábolas de um fundo moral muito grande, que nos ensinam muita coisa sobre lei de causa e efeito. Então, Kardec aqui nos faz lembrar para sermos responsáveis. A gente gosta muito de ser considerado pessoas responsáveis, não é mesmo? E o que é ser responsável? Responsável é aquele que responde pelos seus atos. A própria palavra diz: responsável é a pessoa que responde pelos seus atos. Nós, se queremos e ambicionamos tanto o título de sermos responsáveis, e realmente é uma posição de maturidade, de crescimento espiritual, nós precisamos aceitar as consequências das nossas decisões infelizes e responder por todas elas. O quanto antes. Veja só, meus amigos, o quanto antes. Jesus nos instrui que se você está indo para a sua casa de oração e lembra no meio do caminho que uma pessoa tem alguma coisa contra você, diz o mestre: larga a tua oferta no altar. O que quer dizer isso? Pare qualquer rito, qualquer procedimento religioso, qualquer manifestação exterior. Larga a tua oferta no altar e vá e reconcilia-te já com teu adversário. Vai até ele e promove uma reconciliação. Depois que você se reconciliar, volta e faz a sua oferta. Para que não aconteça do seu adversário ficar amargurado, denunciá-lo e você ser levado ao julgamento e dali ter que cumprir e pagar os seus erros até o último centavo. Que assim não seja. Que nós
percebamos nossos problemas, nossas dívidas, nossos erros e nos reconciliemos imediatamente. Nesse sentido, sugiro a vocês a leitura do Livro dos Espíritos, questão número 919, e a seguinte, 919A, em que Santo Agostinho nos dá uma receita de vida que nos fala muito de reparação imediata dos nossos erros. Vá lá, leia, é uma resposta longa, mas muito rica. Em primeiro lugar, Kardec pergunta qual o mecanismo fundamental para nós crescermos espiritualmente, e a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E depois, quando Kardec volta, pergunta e fala, mas qual é a forma, a prática do autoconhecimento? Como eu faço para esse autoconhecimento? E aí Santo Agostinho vem e nos recomenda a prática que ele mesmo teve quando encarnado na Terra. Essa prática do autoexame diário que nos compromete no dia seguinte à reparação, à reconstrução, à minimização dos nossos erros e ao aprendizado completo que cada situação tem. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer e responder pelos erros que são cometidos nessa vida e pelas consequências dolorosas que eles acarretam. Fundamental. Fazendo isso, nós não adiaremos, não deixaremos dívidas em aberto. Seremos capazes de limpar o nosso futuro. Porque um erro, quando não é reparado numa vida, precisa ser na outra. Isso é extremamente importante que nós percebamos e procedamos à leitura do item 6, causas anteriores das aflições, que no primeiro parágrafo Kardec nos diz assim: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Olha a divisão. Acidentes e fatos que nós poderíamos ter evitado, esses têm como causa a atual vida. Mas acidentes que vieram de uma forma imprevisível e inevitável nos remetem a outras vidas. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Apesar de você ter conduzido com muita prudência o seu negócio, ele foi à bancarrota. No caso da nossa pandemia, apesar de você tomar todas as medidas, você acabou contaminado. Poderia ter tomado ainda mais medidas? Você fez atentamente tudo o que podia e acabou contaminado. Muitos têm câncer de laringe sem nunca terem fumado nesta vida, não é? Os flagelos naturais, terremotos, tsunamis, vulcões, as pessoas que morrem nessas ocorrências, enchentes, que não era possível você prever, podem ter certeza que tem como componente maior dessas dores desarmonias provocadas por ela mesma em outras vidas. Mas sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, na verdade todas as doenças congênitas, e especialmente as mais importantes.
Elas vêm como consequência das nossas atitudes infelizes. E essa consciência da lei de causa e efeito agindo através das vidas sucessivas é extremamente importante para nós enfrentarmos as dores em relação às quais nada poderíamos ter feito para evitá-las. Sofrendo esse tipo de dor, tendo um filho autista, um filho com síndrome de Down, um irmão assassinado por bala perdida, ou vítima de um acidente numa estrada em que um outro condutor completamente embriagado acabou levando a óbito aquela pessoa, todas as situações que você não tem como evitar, elas são potencialmente envenenadoras da nossa alma. Nós tendemos a nos revoltar, a brigar com a vida, a tirar de mal com Deus, descrer de tudo, perder a esperança e nos afundar num pessimismo venenoso. Não é mesmo? Já quando nós ampliamos nosso olhar para abarcar outras vidas, mesmo sem ter a revelação em detalhes de qual foi exatamente o nosso erro que gerou o problema atual, nós podemos entender como é perfeita a justiça de Deus, como se encaixa plenamente a dor atual em dificuldades anteriores. Você vai ler os romances, estudar a codificação e vai saber que uma pessoa que usou mal numa encarnação, usou muito mal a sua inteligência para esquemas de corrupção, extorsões, estelionatos, crimes sexuais. São grandes inteligências que muitas vezes estão por trás de grandes crimes. E que não, apesar de chamados à reconciliação naquela vida, não atenderam esse chamado de reparação dos erros, de reconciliação com as suas vítimas, de atenuação dos maus efeitos que eles mesmos geraram. Se a pessoa não atende a isso, é comum que a vida nos traga a conta em outras vidas. Mas é uma punição? Não é uma punição. Essa ideia do Deus punidor é uma ideia que vem da nossa cultura religiosa, aquela crença no céu, no inferno, no Deus de punições eternas. E nós precisamos entender que não há punições eternas e nem mesmo punições como nós entendemos. Porque se nós já entendemos que a punição nua e crua não melhora as pessoas, como as nossas penitenciárias não melhoram ninguém, Deus, que é muitíssimo maior e muitíssimo mais generoso e mais misericordioso, não saberia disso? Pensem o seguinte: o mecanismo básico da lei de causa e efeito que traz as dores para nós, eles vêm por uma matriz básica trazida por Jesus. O caminho, o sentido da vida é o amor, o mandamento básico da vida é o amor, e o caminho para eu chegar ao amor é aprender a me colocar no lugar dos outros. A empatia que a psicologia tanto prega, a compaixão que Jesus propõe é explicitada da seguinte forma: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Como nós, chamados a nos colocarmos no lugar do outro, a fazermos ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, muitas vezes nos negamos à compaixão, nós somos, numa outra vida, colocados no lugar do outro. E o homem que vitimizou mulheres renasce mulher para viver o outro lado, aquele lado que ele desprezava. O racista branco renasce negro, não como punição, mas para viver na carne e perceber que a pele é apenas uma roupagem. O rico que humilhava pobres, o judeu que humilhava palestinos, e assim por diante, tantos exemplos que a gente usa
diferenças que a gente faz trincheiras para as nossas guerras absurdas, não é? Então, entender que a reencarnação não é o inferno dos espíritas, não é uma punição de Deus, mas é Deus, é a vida, é a lei de atração trazendo para nós as situações que nós provocamos para que nós nos coloquemos no lugar dos outros, na carne, já que nós não tivemos boa vontade para nos colocarmos no lugar dos outros, pela fraternidade, pela compaixão, pela caridade. É muito bonito nós entendermos Deus atuando dessa forma, não é mesmo? E por fim, nós temos a questão tão conhecida por nós, que é do esquecimento do passado. Lá no item 11. Leia depois, leia agora junto comigo. Primeiro parágrafo. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo entravar nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Retome o que nós já falamos até aqui. Uma pessoa erra numa vida e ela é chamada pela vida a reparar os seus erros, como Jesus nos propôs. Reconcilia-te já com teu adversário. Então, uma pessoa que praticou o aborto, ela tem como correr atrás, ajudar crianças acolhidas, crianças abrigadas, adotar uma criança que estava sem família e que foi rejeitada pela sua família. E aí, pelo amor, ela vai diluindo o erro que cometeu. Totalmente, cada caso é um caso. Mas em grande parte, uma pessoa que cometeu um aborto numa vida e que se dedicar à criança desamparada, terá sim uma atenuação significativa do peso que ela acarretou para si mesma. Um filho ingrato para com uma mãe, mesmo que essa mãe já tiver morrido, pode se voltar aos asilos e lá acolher, ouvir, ajudar os idosos desamparados, rejeitados pelos seus filhos, incompreendidos pelos seus filhos. E cada vez que fizer uma ajuda a uma criança, a um idoso, se essa pessoa falar no seu coração, no seu interior, que essa tarde de trabalho vai em intenção do meu querido, da minha querida, você pode ter certeza que você vai estar jorrando luz para aquela alma, para aquele espírito e o ajudando muito a curar as suas próprias feridas. É muito bonito entender que isso pode ser feito. Você acha que todos fazem isso? Todos que erram reparam os seus erros na própria vida que cometeram? Infelizmente, mesmo que Jesus nos tenha alertado, os cristãos não seguem os preceitos do Cristo também nesse ponto. E aí, não seguindo o preceito do Cristo nesse ponto, não reparando os seus erros nessa vida, vai ficar de graça? Claro que não. Claro que não. A desarmonia que uma pessoa comete, ela desarmoniza antes de tudo a si mesmo, como um pincel que para pintar a parede primeiro pinta a si mesmo. Toda pessoa que faz o mal primeiro envenena-se a si mesma para depois envenenar o outro. E esse veneno, essa desarmonia que nós cometemos, ela se instala nas nossas mentes, nas nossas almas e desarmoniza o nosso corpo espiritual,
que é uma peça-chave para o nosso entendimento da lei de ação e reação e da dor. O perispírito, ou corpo espiritual, ou psicossoma, as mais diferentes doutrinas nos falam da existência de corpos espirituais. O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito em particular, ele é extremamente suscetível ao nosso pensamento. E o nosso sentimento de culpa por ter errado gravemente com alguém, ele deforma o nosso corpo espiritual. E como esse nosso corpo espiritual, na reencarnação, é que vai ser a forma do bolo do novo corpo físico que se ganha na outra encarnação, se ele está desarmonizado, ora, se a forma de bolo está torta, o bolo vai sair torto. Se a forma está quadrada, não pode gerar um bolo redondo. O nosso corpo espiritual, o nosso psicossoma, o nosso perispírito, deformado pelos traumas que nós mesmos imprimimos a ele pelas nossas más ações, vai gerar corpos físicos também desarmonizados, gerando doenças de nascença, gerando experiências de violências e abusos ainda na infância e gerando acidentes, experiências inevitáveis que acabam vindo para as nossas vidas. Sempre com o mesmo princípio. Não é por punição, mas é para darmos um choque, já que um choque dos nossos erros nos traumatizou e deformou o corpo espiritual, um outro choque precisará ser vivido para ocorrer a reharmonização. E é dessa forma que uma doença que parece um mal, um acidente que parece um mal, um falecimento que parece um mal com muita dor, uma perda econômica, uma perda, uma traição amorosa, tantas dores que a gente pode passar e que a gente pensa que são um mal, na verdade, são um remédio trazido por Deus. E com essa compreensão, tudo se transforma à nossa volta. Com esse pensamento eu encerro esse nosso momento de hoje para partirmos então para as nossas perguntas. O pensamento é o seguinte: vejam que riqueza há na compreensão da dor. Vejam, meus amigos, se nós compreendermos que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, se a gente compreender que o que a gente sofre agora não é castigo, não é dor, não é aleatório, muito menos injustiça, mas uma oportunidade de cura, de reharmonização, de aprendizado, desleixada, desprezada em outras vidas ou nessa mesma. Quando nós compreendemos isso, apesar das dores continuarem iguais lá fora, elas vão ser completamente diferentes, porque nós vamos lidar com o inimigo que nos incomoda, vamos lidar com a doença que nos aflige, vamos lidar com a deficiência que nos humilha, com outros olhos, e veremos ali Deus ensinando, Deus reharmonizando, Deus nos curando. Com esse outro ponto de vista, tudo se modificará. E se nós realmente compreendermos isso, nós passaremos a enfrentar as dores com alegria, porque saberemos que é Deus nos curando. Muito obrigado, Deus, por nos trazer essas dificuldades, porque temos certeza que ela nos vem para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para a nossa cura. Cultive, amadureça, estude e ganhe esse entendimento. Leia todo esse capítulo, todas as passagens. Você vai amadurecer muito e vai se tornar muito mais responsável pelos seus atos. Isso vai fazer uma diferença total na sua vida. Que assim seja, não é? Vamos lá? Vamos então
para as questões que os amigos tiverem trazido para a gente poder estudar. É claro que as questões são complexas, são importantíssimas e são desse momento que nós estamos vivendo, já que a transição planetária nos traz dores superlativas, não é? Mundiais, nacionais, familiares e individuais. Vamos lá, a Yara. Boa noite, Maurício. Hoje consegui vir aqui acompanhar sua aula. Ouvir você é certeza de aprendizado constante. Graças a Deus, eu sou apenas o leva e traz dos grandes professores aos quais eu me junto a você para homenagear. Muito obrigado a todos os nossos instrutores espirituais. Daniela, Renata, Fabiana, Wilson, muito bem-vindos todos. Beth, Nívia, Mônica. A Mônica sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados. Façam isso vocês também. Esse fluxo de luz bate em você como um prisma e espalha por cores as mais variadas, as que cada um necessita. Vamos ver o que mais. Cláudia, Beatriz, Marlene, Maria José Sobral, Vanessa, Lívia, Nívia, desculpe, que possamos dar mais um passo para a expansão da consciência crística. Passo fundamental para nós que estamos sofrendo essa compreensão da dor, não é? Vamos que mais? Ana Afonso, Luciene, Miriam, Solange, Rosimeire, Sueli dos Santos Rosa, nossa grande amiga, Cris, Alaide, Gabriel, Edinaldo, Rosimeire, Rita de Cássia, Mônica Silva e a Miriam Linhares falando o seguinte: às vezes vemos tantas maldades no mundo, principalmente atualmente, mas quando nos voltamos para essa lei de causas e efeitos, nos tranquiliza. Por isso, tão importante a leitura diária do Evangelho de Jesus. É um verdadeiro consolo. É isso que nós estamos buscando. É por isso a nossa grande saudade, a nossa grande necessidade de Jesus, que sempre esteve conosco, mas que nós quase nunca estivemos com Ele. Agora estamos. Assim seja, graças a Deus. A Maria Moreira da Silva Souza, nos conclamando a vibrações de muita luz e paz para Magali e Margarete e seus familiares que passaram pelo desenlace de um ente querido, que o ente que adentrou na pátria espiritual e todos os parentes, todos os amigos, todos os amores que aqui ficaram, reforcem o seu vínculo de amor. Não se prendam a mais nada, apenas ao grande patrimônio conquistado por vocês todos de amor. Que assim seja. A Dilma Maria nos fala assim: eu vou precisar colocar aqui na tomada, porque o meu computador deu sinal de que a bateria está acabando. Vamos lá, a Dilma fala: a expiação é a correção imposta ao espírito e a prova é o sofrimento que o espírito escolhe para seu progresso. É uma explicação interessante e a gente ainda pode acrescentar algumas outras. Por exemplo, a expiação é a dívida, se a gente for comparar com a questão patrimonial financeira, é a dívida, o dinheiro que nós emprestamos de alguém ou emprestamos num banco e não pagamos. E vem um oficial de justiça nos obrigar a pagar. Esse oficial de justiça é a dor que nos vem cobrar as dívidas contraídas e irresponsavelmente esquecidas por nós.
A aprovação é como se fosse um concurso, uma prova de um concurso, para a qual nós fazemos e que nos franqueia, nos abre a vida para um trabalho onde vamos ganhar melhor e ter condições de fazer frente às nossas dívidas passadas e a outros gastos que se fizerem necessárias. Então, a expiação está ligada ao passado, a prova está ligada ao futuro. A expiação nos limpa dos nossos erros passados, desde que nós aprendamos com ela. Só sofrer não melhora ninguém. Precisamos aprender com o sofrimento. Essa é a expiação. A prova, como todas as provas de um vestibular, de um concurso, de uma escola, ela sempre nos abre condições, nos franqueia o futuro, nos amplia possibilidades. Não é? Pense a respeito disso. Se não ficar claro, pergunte pra gente e a gente, na medida da nossa possibilidade, vai voltar a falar disso. Somos um planeta de provas e expiações, marcado pela dor, e seremos, daqui a poucas décadas, um planeta de regeneração, marcados pela esperança e pela boa vontade. Quem tiver esperança e boa vontade nesse nosso estágio de provas e expiações, se candidatará, fará a sua regeneração para estar na regeneração planetária. Aquele que não tiver boa vontade para aprender e se curar com as dores, esse precisará de mais dores, porque todo aluno que não aprende, repete. Não é assim? Não é maldade, não é castigo de Deus. É apenas novas e novas e novas oportunidades, porque Deus nunca desiste de nós. Não é? Muito legal. Sueli dos Santos Rosa, muito difícil identificar se é tão necessário reconhecer esses movimentos e lixos que muitas vezes agarram e paralisa, agarro e paralisa. Desarmonizar e harmonizar, odiar e amar, culpar e perdoar, adoecer ou curar-se, tudo em nós. Tudo em nós. Enquanto nós ficarmos na ilusão de culparmos os outros pelos nossos erros, meus amigos, nós não avançaremos 1 milímetro. A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, Pedro Álvares Cabral, Pedro II, Pedro I, Barrabás. A culpa é das outras pessoas, do meu vizinho, do meu ex-marido, do meu pai e da minha mãe que não me amaram o suficiente. Por quanto tempo nós vamos ficar amarrados ao passado e principalmente amarrados a uma postura de não nos responsabilizarmos, não querermos responder pelos nossos atos? Chega de infantilidade, é chegada a idade adulta. Uma das coisas mais patéticas que tem é uma pessoa adulta ainda se fazendo criança, dependente de uma mamãe, ou de uma mulher que ele tenta colocar como mãe, ou de um marido que ela tenta colocar como seu papai. Chega de sermos crianças espirituais, sejamos maduros, respondamos pelos nossos atos, aprendamos com eles e nos transformemos, não é? Muito legal. Sueli diz assim: a dor jorra e grita, e silenciando vai sendo mais amenizada em uma caixa tão amorosa, mais amena. É assim mesmo. Muitas vezes, quase sempre, a gente não consegue pagar todas as dívidas. A gente paga uma parte e renegocia outras. É como se você tem um empréstimo de 5 mil reais, faz um outro de 10 mil. Se você gasta todos os 10 mil, você não apenas não limpou os 5 mil, como ainda acabou com o dobro de dívidas. Mas se você paga pelo menos 2.500 daquilo, você já terá alguma coisa, você pelo menos guardar dos 10 mil que você emprestar, pelo menos pagar a sua dívida anterior, vai continuar com outros 5 mil. Mas se você abrir a sua vida
para novas possibilidades, enriquecer a sua vida com o bem, com a prática do bem, você vai ter um salário de energia, um salário de vigor, um salário de lucidez, que vai limpar todos os seus problemas. Todos. Sabe quem disse isso? Jesus, que disse assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Dedique-se à caridade. Caridade não é uma coisa dos santos, é uma coisa dos lúcidos. Seja lúcido, faça o bem, se coloque no lugar do outro e aprenda, se cure e se transforme. Não é? Maravilha. Adelaide Ferreira, terceiro parágrafo. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar. Deus é muito misericordioso, fala a colega. Leiam os textos todos. A gente deu algumas pílulas, a Adelaide colocou outras aqui, como estímulo para que nós leiamos e estudemos o capítulo todo. Se nós fizéssemos isso aqui, não poderíamos estudar e refletir, só ler, não é? Então a gente passa algumas pílulas e estimula todos a estudarem mais, tá certo? A gente aqui, a Eliana Chiodo nos diz: compreender que a dor é o remédio amargo, que vai nos ajudar no nosso progresso, nos traz um grande consolo. Não é? Lembra do remédio amargo para a febre? A criança até queria cuspir, mas olhava para cima, via o olhar firme da mãe e amoroso e engolia, porque a mãe dizia, às vezes sem falar: engole que é pro teu bem. E a gente, quando engole o remédio amargo, a gente se cura, não é? Isildinha, se acreditarmos fielmente em Deus, nada é sofrimento. Eduardo Vicente, esse aprendizado é difícil, mas é compreendendo o que nos acontece que aprendemos. Maravilha, meus amigos. Nós vamos ter que encerrar aqui porque está chegando no nosso limite. A gente depois troca mais algumas coisas que cada um tiver trazido. E leiam e acompanhem todas as lives aqui do Semente de Luz. Às sextas-feiras tem um trabalho com relação às influências espirituais. Aos sábados pela manhã, 2 sábados por mês pela manhã, tem um trabalho de cura física. Acompanhe a agenda da fluidoterapia. E praticamente todos os dias você vai ter um estudo dos evangelhos. Acompanhe isso. No domingo nós também fazemos uma live às 5:30 da tarde, uma palestra com temas variados. E oferecemos a todos os interessados os nossos livros que ajudam muito na reforma interior e a prática fundamental, essencial nesses nossos dias do Evangelho no Lar. Que assim seja, que nós agora na prece final imaginemos um remédio, um consolo, um manto de amor de Maria, de Jesus, tecido em compaixão, em fraternidade, em amor, banhando e acolhendo todos os sofredores da terra, todos aqueles que sofreram e morreram, todos aqueles que sofreram e ficaram, todos aqueles que sofreram e se revoltaram. Que todos aprendamos a reconhecer a bondade, a justiça perfeita e todo-poderosa de Deus em nossas vidas. Ave Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Amor, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso resgate, da nossa transformação, da nossa cura. Não importa se pela doença, pela dor, pela morte, nós estamos todos sendo curados. E ainda mais quando tivermos boa vontade e lucidez para ouvirmos Deus nos ensinando, Deus falando conosco. Que assim seja, graças a Deus.